Meus irmãos, eu gosto muito desse texto. E eu estive lendo um livro chamado Sal Fora do Saleiro. Eu já até preguei essa mensagem em outra ocasião. E eu recomendo esse livro. Mateus 5, versículo 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como poderá ser restaurado o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meus irmãos, nós estamos aqui no Sermão da Montanha, proferido por Jesus, que é uma obra-prima de sabedoria. E nós vamos nos ater nesse texto que fala sobre o sal da terra. É comum, eu recebi hoje e respondi e enviei hoje mensagens de congratulações, de feliz ano novo. É comum nessa época do ano a gente desejar que o ano de 2018, por exemplo, seja melhor que o 2017. E foi isso que você fez várias vezes hoje. Você encheu a caixa de mensagem das pessoas com essas mensagens de final de ano. Muito bom. É bom que faça. Excelente. Mas a nossa reflexão hoje não será baseada em termos um 2018 melhor. A nossa reflexão hoje é para a gente ser melhor para o 2018. Esse texto me faz pensar que eu tenho um dever para com a vida. É lógico que amanhã vai ser um dia, se Deus quiser, como hoje. É apenas uma contagem de tempo que nós fazemos. Mas essa contagem de tempo, esses ciclos que terminam e recomeçam, são importantes para a gente fazer avaliações periódicas da vida. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês e refletir com vocês é o fato de que nós, em 2018, devemos ser melhores para o mundo. Certa vez eu ouvi uma frase de alguém dizendo que nós nos preocupamos muito com o mundo, que tipo de mundo será oferecido para as nossas crianças, para os nossos filhos. Mas a gente pensa pouco em que tipo de crianças nós vamos oferecer para o mundo. E isso muito depende do exemplo que a gente dá para eles. Que filho você vai oferecer para o mundo? Que tipo de pessoa o seu filho será para a humanidade? Porque nós tememos aquilo que de mal pode acontecer para eles. Mas pouco tememos aquilo que de mal eles podem fazer para os outros. E muito do que eles farão para os outros depende do que eu vou explicar para eles, ensinar e ser exemplo para eles. E você? Que tipo de pessoa você pretende ser em 2018? Que tipo de caráter você vai oferecer para 2018? Que tipo de conduta será a tua em 2018? Essa é a reflexão. Aqui, meus irmãos, o texto fala sobre ser sal. Na época de Jesus existiam vários grupos religiosos, como tem hoje. Vários grupos religiosos. Muita gente que defendia suas bandeiras religiosas. Só que os religiosos perderam o gosto, o sabor. A religião faz a gente perder o sabor, perder o gosto. A religião nos carrega, nos enche muitas vezes de crueldade e de amargura. E a religião tem esse poder de fazer a gente ficar amargo. É só você ver como os religiosos tratam seus semelhantes.
É só você ver como os religiosos tratam aqueles que não são ou não seguem sua religião. Normalmente, um grupo religioso sempre acha que ele é o único grupo que presta, como pessoa, como gente. E todos aqueles que não aderem à sua linha religiosa, não prestam, não servem para nada, porque eles carregam essa amargura. A religião tem esse atributo, torna as pessoas cruéis e amargas. Por isso que Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer uma novidade que a gente vai encontrar aqui nesse versículo 13. Ele vem falar que aqueles que o seguem não seguem uma religião, embora existam muitas religiões cristãs. Como é que pode isso? São muitas religiões que se auto-intitulam seguidoras de Cristo, mas ele não criou religião nenhuma. Como pode isso? O fato é, meus irmãos, que Jesus não chega para os seus discípulos e diz assim: vocês são agora da minha religião. Ele diz o que disse aqui: vocês são sal. Vocês são sal, sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, ele não serve para nada. É só a gente lembrar que naquela época, meus irmãos, as ruas não eram pavimentadas. Então qualquer coisa que pudesse tampar os buracos era jogada lá. Qualquer coisa que pudesse facilitar o caminhar era jogado na rua. Tipo o sal que perdeu o sabor. O sal que se torna insípido. O sal que não presta para nada. Jesus vem dizer: vocês são sal, mas um sal que precisa ter gosto, ter sabor. O atributo principal aqui no texto é o sabor, mas o sal tem vários atributos que também estão intrínsecos aqui nesse texto. Quem experimenta sal não esquece. Quem aqui faz dieta com comida sem sal, sabe quanto sal faz falta. Come sem sal. Os índios, os indígenas que experimentam o sal pela primeira vez, nunca mais querem comida sem sal. Porque o sal faz a diferença. Se você pega o sal e põe na comida, você não vê o sal, mas você sente que ele está ali. Se você deixa o sal só no saleiro, não tem efeito nenhum. Você vê o sal, mas ele não faz diferença. Tem que estar na panela, tem que estar na comida, tem que estar sendo usado. Mas aqui Jesus fala para os discípulos: não sejam religiosos, sejam sal. Não sejam religiosos, vocês são sal. Mas o que significa ser sal? Ser sal, meus irmãos, é ser um elemento diferente e diferenciador. O sal não é arroz, não é feijão, ele é diferente. E faz aquele ambiente ali ficar diferente. Parece que eu ensaiei, né? Com esse morteiro aí. Sal é sal, terra é terra. Sal tem sua identidade, sua diferença. Quando o sal deixa de ser sal, se torna terra, ele é pisado. É assim que muita gente é. Tem muita gente que diz que é seguidor de Jesus, que é sal, mas não faz diferença nenhuma no seu ambiente. Aliás, quando faz diferença é para pior. Tem muita gente que diz que é sal, mas na sua vizinhança ele é detestado. Tem muita gente que diz que é crente, mas na sua vizinhança ele é mal visto. Tem muita gente que diz que é de Jesus, mas no seu trabalho ele é um horror. É pisado pelos homens. Porque o sal faz diferença para melhor. A diferença, meus irmãos, é interna. O sal que o discípulo de Cristo é aquele sal movido pelo amor.
é quando você chega no ambiente onde você vive, onde você trabalha, onde você congrega, onde você mora. É quando você chega lá e você faz a diferença para melhor. Então 2018 está chegando aí, para você ser sal em 2018. Sal que dá gosto, sal que dá sabor, sal que não é pisado pelos homens, por conta da má conduta, do mau comportamento, da falta de amor, da falta de consideração, da falta de gentileza. Sal dá sabor. Ser sal, meus irmãos, aqui no texto, é dar gosto aonde tem desgosto. O sal faz isso. O mundo que a gente vive é cheio de desgosto. O trabalho onde a gente ganha o pão é cheio de desgosto. Ou é só o meu que é cheio de desgosto? Onde tem pessoas morrendo de desgosto. As pessoas do nosso país, muitas delas sofrem desgosto. O sal chega para dar gosto. É a igreja de Cristo que assim se comporta. Não estou falando da religião, estou falando da igreja. A igreja de Cristo tem que trazer alegria, trazer gosto. Mas vocês já viram como a igreja muitas vezes se comporta como aquele que tira a alegria? Que tira a celebração? Que acaba com a festa? Muitas vezes a igreja perde a oportunidade de celebrar a alegria, celebrar a vida. Tira o gosto. A igreja de Cristo tem que dar gosto. Você, como igreja de Cristo, tem que dar sabor, dar gosto onde tem desgosto, alegria onde tem tristeza. Era assim que Jesus fazia. Se ele ia a uma festa, ele alegrava a festa, porque acabou o vinho e ele transforma a água em vinho. Se ele chegava diante de um cego, ele dava vista ao cego. Se ele chegava diante de um leproso, ele curava da lepra. Se ele ia a um enterro, até morto ressuscitava, porque ele dava gosto onde tinha desgosto. A igreja de Cristo precisa celebrar mais, se alegrar mais, levar alegria para as pessoas que estão vivendo em profunda tristeza o tempo todo. A igreja precisa ser a celebração da vida. Infelizmente, os crentes ganharam a fama de estraga prazer, de atrapalha festa. A crente é tido como aquele que chega no ambiente e acaba com a alegria. E hoje em dia, crente é aquele que chega no ambiente e distorce ainda mais. Nós somos sal. E que tipo de sal você vai ser em 2018? É aquele que dá gosto? É aquele que melhora? É aquele que torna um ambiente mais feliz? A presença de Jesus, meus irmãos, torna a nossa vida saborosa, torna a gente saboroso, gostoso, no bom sentido, porque eu chego num lugar e levo a esse lugar algo melhor. Ser sal é impregnar o mundo, e isso é tarefa da igreja, impregnar o mundo. Enquanto a igreja estiver aqui nesse ambiente só, e não abrir as portas, e não for lá fora, e não deixar o lá fora entrar, a gente é como o sal dentro do saco de sal no mercado. É aquele sal que não serve para nada. Está embalado, bonitinho, mas não se mistura. Nós precisamos impregnar, nós precisamos chegar no bairro, nós precisamos trazer o bairro para cá. Que tipo de sal seremos em 2018? Meus irmãos, o sal dá sede. Já viram como o sal dá sede? Você come algo com sal, você sente sede.
A igreja como sal, ela tem que dar sede às pessoas, sede da água da vida. A igreja como sal, ela tem que fazer as pessoas sentirem vontade de beber na fonte da água viva, que é o Senhor Jesus. A igreja como sal tem que levar as pessoas a quererem beber de Deus, porque o sal dá sede. E o sal desse texto, e o sal que é você e que sou eu, ou devemos ser, é um sal que deve levar as pessoas a querer beber da água da vida. 2018, precisamos impregnar, precisamos dar sabor e precisamos conservar. O sal tem uma característica interessante. Desde lá nos tempos de Jesus e até antes disso, as pessoas já sabiam que usando sal se conservava o alimento. Então a pessoa colocava sal na carne e aquela carne durava mais, porque o sal não deixa proliferar bactérias. Ele faz com que a água seja absorvida, ele absorve a água, ele elimina, ele assim protege aquele ambiente, aquele alimento. Então o sal tem a característica, meus irmãos, de conservação. Num mundo onde a podridão impera, num mundo onde os valores estão se assim deteriorando, é a tua presença como sal, é a tua conduta íntegra, é o teu comportamento não corrompido que fará a diferença. Mas se o sal se tornar insípido, será pisado pelos homens. Que tipo de sal você vai ser em 2018? A igreja, meus irmãos, não pode ser um saleiro confinado. Nós fomos chamados para dar sabor, o sabor da graça de Deus ao mundo. A gente não deve estar aí para levar amargura. A gente deve estar aí para levar o evangelho da graça, que transforma o desgosto em algo saboroso. O sal, meus irmãos, ele é incorruptível. E você? Que tipo de sal será nesse ano que entra? Que tipo de caráter você vai levar para 2018? Que tipo de conduta você pretende ter no ano que chega? Você é sal da terra. Você não é terra para ser pisado. Você não é entulho para ser lançado fora. Você é sal. E sal que faz a diferença. Que Deus transforme a nossa igreja em 2018 num lugar onde se emana a graça. Graça essa que vai impregnar quem está ao redor. Vai impregnar esse bairro. Vai impregnar as famílias, dando sabor, dando gosto, até onde há desgosto. Que Deus nos abençoe.